Olá a todos, professor Emanuel Rosa aqui e vamos dar continuidade ao nosso programa, né, Overdose OAB 32, né, preparando-nos para o próximo concurso da OAB, o próximo exame da OAB que vai se realizar daqui a poucos dias, e eu vou tratar ainda da disciplina Ética Profissional. Hoje nós vamos começar a tratar a respeito das infrações e sanções disciplinares. Estão previstas lá entre os artigos 34 a 43 do Estatuto da OAB. Quando nós falamos de infrações disciplinares, nós estamos nos referindo àquelas condutas que infringem a ética profissional, conforme previsto no rol taxativo do artigo 34 da OAB. Então eu estou dizendo que apenas aquelas condutas previstas de maneira expressa no rol do artigo 34 é que vão constituir infração disciplinar. Então é muito importante a leitura deste artigo 34 da OAB. E a gente pode fazer um estudo sistematizado desse artigo 34. O artigo 34 do Estatuto da OAB, ele tem lá 29 incisos. Nós precisamos estudar esses 29 incisos para compreender o raciocínio. Só que a gente tem que fazer aí estabelecer uns critérios, porque a relação entre a infração está intimamente ligado com a sanção respectiva. Vamos lá começar a falar do artigo 34. Né? O artigo 34 diz lá que constitui infração disciplinar, no inciso 1, exercer a profissão quando impedido de fazê-lo, ou facilitar por qualquer meio o exercício de não inscritos, proibidos ou impedidos. Esse dispositivo ele prevê 3 formas de conduta que podem caracterizar a infração disciplinar. A primeira é a conduta do advogado regularmente inscrito nos quadros da OAB, que exerce a atividade de advocacia quando esteja impedido ou proibido por incompatibilidade. Também a gente fala nesta infração do artigo 34, na conduta do advogado regularmente inscrito, que permite ou facilita que pessoa não inscrita, proibida ou impedida venha a exercer a advocacia. Lembra, aqui nós estamos falando de infrações ético-profissionais. Então ela só pode ser exercida, só pode ser realizada pelo advogado. Né? Então constitui a infração ética no inciso 1, exercer a profissão da advocacia quando esteja impedido de fazê-lo, né? Ou facilitar para que pessoa não inscrita, proibida ou impedida, exerça essa profissão. Né? Pegadinha, se eu não sou inscrito na OAB, e eu exerço a advocacia, eu não cometo esta infração. Eu posso cometer o delito de exercício ilegal de profissão, mas eu não incorro nessa infração administrativa prevista no artigo 34, inciso 1. Porque para eu cometer, eu tenho que ser o advogado. É o advogado que exerce a profissão quando estiver impedido de fazê-lo, ou o advogado que facilita ou permite por qualquer meio que pessoa não inscrita, proibida ou impedida venha a exercer a advocacia. Né? A gente fala em incompatibilidade. Incompatibilidade é a proibição total do exercício de advocacia. E o impedimento é a proibição parcial. Exemplo, é incompatível com o exercício da advocacia, logo está totalmente proibido o exercício da advocacia a pessoa que ocupa cargo público ou função na administração pública direta ou indireta. Eu, por exemplo, que sou funcionário público, eu sou incompatível com o exercício da advocacia. Apesar de ser aprovado na OAB, apesar de poder de inscrito na OAB, eu não posso exercer, eu estou incompatível. Eu, funcionário público, sou incompatível com o exercício da advocacia. É uma proibição de caráter total. Já quando a gente fala de impedimento, nós estamos falando de uma proibição parcial.
Tá? Então, eu tenho que estabelecer essa diferença. As hipóteses de incompatibilidade e impedimento, elas estão previstas nos artigos 27 ao artigo 30 do Estatuto da OAB. No artigo 27, ele fala das incompatibilidades. A incompatibilidade determina a proibição total e o impedimento, a proibição parcial do exercício da advocacia. Artigo 28. A advocacia é incompatível, mesmo em causa própria, com as seguintes atividades. Tá? 1. Chefe do Poder Executivo ou membro de mesas do Poder Legislativo e seus substitutos legais. Inciso 2. Membros e órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos tribunais e dos conselhos de contas, dos juizados especiais, da Justiça de Paz, juízes classistas, bem como de todos os que exerçam função de julgamento em órgãos de deliberação coletiva da administração pública direta ou indireta. Inciso 3. Ocupantes de cargos ou funções de direção ou órgãos de administração pública direta ou indireta, em suas fundações e em empresas controladas ou concessionárias de serviço público. Inciso 4. Ocupantes de cargos ou funções vinculadas direta ou indiretamente a qualquer órgão do Poder Judiciário e os que exerçam serviços notoriais e de registros. Inciso 5. Ocupantes de cargos ou funções vinculados direta ou indiretamente à atividade policial de qualquer natureza. 6. Militares de qualquer natureza na ativa. 7. Ocupantes de cargos ou funções que tenham competência de lançamento, arrecadação ou fiscalização de tributos e contribuições. E 8. Ocupantes de funções de direção e gerência em instituições financeiras, inclusive privadas. E o artigo 30, ele vem falar dos impedimentos. Impedimentos que são aquelas proibições parciais. Então, são impedidos de exercer a advocacia. 1. Os servidores da administração, direta ou indireta e fundacional, contra a fazenda pública que os remunere ou a qual esteja vinculada à entidade empregadora. 2. Os membros do Poder Legislativo, em seus diferentes níveis, contra ou a favor das pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas, entidades paraestatais ou empresas concessionárias ou permissionárias de serviço público. Tá? Então essas são as hipóteses de impedimento e incompatibilidade do Estatuto da OAB. Inciso 2 do artigo 34 do Estatuto da OAB. Constitui infração, né, manter sociedade profissional fora das normas e preceitos estabelecidos em lei. A gente falou lá quando tratamos da atividade da advocacia que ela não pode ser reduzida ou ela não pode se equiparar a uma atividade mercantil. Existe vedação a isso. E o inciso 2, naquela linha de raciocínio, ela estabelece como infração disciplinar, né, manter sociedade profissional fora das normas e preceitos estabelecidos nesta lei. O artigo 15, ele fala na possibilidade do advogado constituir, reunir-se em sociedade simples de prestação de serviço ou constituir sociedade unipessoal de advogado na forma disciplinada nesta lei e no regulamento geral. Então, para eu saber como constituir uma sociedade de advogados, está lá no artigo 15 do Estatuto da OAB, 15 e seguintes. Outras infrações, vamos lá. Inciso 3º, valer-se de agenciador de causas mediante participação nos honorários a receber. Né? De novo, tratando daquela vedação em transformar a advocacia em atividade mercantil, constitui infração disciplinar. Valer-se de agenciador de causa mediante a participação em honorários a receber. Inciso 4. Angariar ou captar causas com ou sem a intervenção de terceiros. Inciso 5. Assinar qualquer escrito destinado a processo judicial ou para fim extrajudicial que não tenha feito ou que não tenha colaborado. Inciso 6. Advogar contra literal disposição de lei, presumindo-se a boa-fé quando fundamentado na inconstitucionalidade, na injustiça da lei ou no pronunciamento judicial anterior. Inciso 7. Violar sem justa causa sigilo profissional. Inciso 8. Estabelecer entendimento
com a parte adversária sem a autorização do cliente ou a ciência do advogado contrária. Inciso 9. Infração administrativa constitui infração administrativa, infração disciplinar, prejudicar por culpa grave o interesse confiado ao seu patrocínio. Então, perder prazo, né, ou deixar de oficiar tempestivamente, ou agir sem zelo, né, vai constituir essa infração disciplinar prevista lá no inciso 9 do artigo 34 do Estatuto da OAB. 10. Arrecadar conscientemente por ato próprio, acarretar conscientemente por ato próprio a anulação ou a nulidade de processo em que funcione. Tá? Inciso 11. Abandonar a causa sem justo motivo ou antes de decorridos os 10 dias da comunicação da renúncia. A gente já tratou lá do Estatuto da OAB, vamos tratar ainda quando falarmos do mandato, né, e da procuração, mas aqui existe o dever do advogado de ser zeloso no exercício da sua profissão. Ele não pode abandonar a causa sem um motivo justificável, ou antes dos 10 dias previstos em que ele deve continuar mesmo quando renunciar ao mandato. Tá? Inciso 12. Recusar-se a prestar sem justo motivo assistência jurídica quando nomeado em virtude da impossibilidade da Defensoria Pública. 13. Fazer publicar na imprensa desnecessária e habitualmente alegações forenses ou relativas a causas pendentes. De novo, aqui a gente tem aquela ideia da publicidade da advocacia. Lembra que a gente tratou na última aula, a gente falando sobre a publicidade na advocacia, que o advogado não pode ficar se convidando ou aparecer de forma reiterada como forma de captação. Né? E aqui o inciso 13 ele trata dessa hipótese de fazer publicar na imprensa desnecessária e habitualmente alegações forenses ou relativas a causas pendentes. Inciso 14. Deturpar o teor de dispositivo de lei, de citação doutrinária ou de julgado, bem como depoimentos, documentos e alegações da parte contrária para confundir o adversário ou iludir o juiz da causa. Lembra lá do que nós falamos na aula de processo civil sobre os atos atentatórios contra a dignidade da justiça. Tá? Fique esperto aqui. Inciso 15. Fazer em nome do constituinte, sem autorização escrita desse, imputação a terceiro, de fato definido como crime. Inciso 14. Deixar de cumprir no prazo estabelecido determinação emanada do órgão ou autoridade da ordem em matéria de competência deste, desde que regularmente notificado. Inciso 17. Prestar concurso a cliente ou a terceiro para a realização de ato contrário à lei ou destinado a fraudá-la. Então vai constituir infração disciplinar a conduta do advogado que presta auxílio a clientes ou a terceiros para a realização de ato contrário à lei ou destinado a fraudar a lei. Inciso 18. Solicitar ou receber do constituinte qualquer importância para aplicação ilícita ou desonesta. Lembra que a advocacia ela é cercada de preceitos éticos. Né? A atuação do advogado ela deve se pautar por preceitos éticos e ela não deve ser utilizada como meio para a prática de ilícitos. Né? Então, o inciso 18 ele vem nesta linha, que constitui infração disciplinar, solicitar ou receber do constituinte qualquer importância para aplicação ilícita ou desonesta. Né? Aquela história de pedir um dinheiro para pagar tal ou qual pessoa ou tal ou qual funcionário para fazer ou deixar de fazer tal coisa. O advogado não pode se envolver nesse tipo de coisa. Tá? 19. Receber valores da parte contrária ou de terceiro relacionados com o objeto do mandato sem a expressa autorização do constituinte. Inciso 20. Locupletar-se de qualquer forma à custa do cliente ou da parte adversária por si ou interposta pessoa. Inciso 21. Constitui infração disciplinar recusar-se injustificadamente a prestar contas ao cliente de quantias recebidas dele ou de terceiros
por conta dele. Né? Nós falamos lá do princípio, nas outras aulas, quando falando de princípios, do princípio da honestidade, né, que deve permear a relação entre advogado e cliente. Então, é dever do advogado prestar contas sobre os valores que ele recebeu, os valores que foram pagos pelo advogado, pelo cliente, e dos valores que o advogado recebeu, né, em nome do cliente. Né? Então, a recusa injustificada de prestação de contas vai constituir infração disciplinar, artigo 34, inciso 21 do Estatuto da OAB. Inciso 22, infração disciplinar, reter abusivamente ou extraviar autos recebidos com vistas ou em confiança. Inciso 23, deixar de pagar as contribuições, multas e preços de serviços devidos à OAB, depois de regularmente notificado a fazê-lo. Inciso 24, incidir em erros reiterados que evidenciem inépcia profissional. E, inciso 25, manter conduta incompatível com a advocacia. Tá? Ainda continuando as infrações, inciso 26, constitui infração disciplinar fazer falsa prova de qualquer dos requisitos para inscrição na OAB. Infração disciplinar, inciso 27, tornar-se moralmente inidôneo para o exercício da advocacia. E, inciso 28, praticar crime infamante. Também temos lá o inciso 29, constitui infração disciplinar, praticar o estagiário ato que exceda a sua habilitação. Então, você que está lá fazendo estágio, né, o estagiário regularmente inscrito na OAB, vocês sabem, vocês podem realizar diversos atos relacionados ao exercício da advocacia, mas existem limites. Né? Vai constituir infração disciplinar a conduta do estagiário que exceda aqueles que são autorizados por sua habilitação. Tá? Quando a gente fala daquela conduta incompatível, o parágrafo único do artigo 34 ele fala que inclui-se na conduta incompatível a prática reiterada de jogos de azar ou não autorizados em lei, a incontinência pública ou escandalosa, a embriaguez e a toxicomania habituais. Né? São aquelas condutas incompatíveis com a dignidade da advocacia. Tá? O estudo dessas infrações disciplinares ele pode ser realizado de uma forma bastante eficaz quando a gente pensa nas sanções disciplinares, nas sanções administrativas que podem ser aplicadas. O artigo 35 ele fala em 4 modalidades, 4 espécies de sanções administrativas que podem ser aplicadas ao advogado. O artigo 35 então ele fala na censura, na suspensão, na exclusão e na multa. Censura, suspensão, exclusão e multa. A censura, que está prevista lá no artigo 35, inciso 1, ela é disciplinada, ela é regulamentada no artigo 36, e ela consiste em uma repreensão formal aplicada ao advogado que incorra nas infrações previstas nos incisos 1 a 14 e no inciso 29 do Estatuto da OAB, ou na violação dos preceitos previstos no Código de Ética e Disciplina da OAB. Né? Devido ao seu caráter, a pena de censura não possui publicidade, apenas com registro no assentamento do inscrito. Dependendo da gravidade da conduta, essa censura pode ser substituída por uma advertência escrita em ofício reservado ao interessado. Então, dependendo da gravidade da conduta, a censura pode ser aplicada de uma forma mais branda, né? Apenas com uma advertência escrita em um ofício reservado e encaminhado ao interessado. Tudo bem? Se eu procurar
lá no Código de Ética e Disciplina, porque fala lá no artigo 36, inciso 2, que é passível de censura ou que a censura será aplicado no caso de violação a preceito do Código de Ética e Disciplina. Né? Então, eu tenho que procurar lá no Código de Ética e Disciplina, entre os artigos 8º até o artigo 19, 20, até o artigo 34. Então, esses são os preceitos do Código de Ética e Disciplina que podem ensejar a aplicação da pena de censura. Tá? Pena de suspensão, ela é uma penalidade intermediária. Ela vai impor um impedimento temporário ao advogado para o exercício das suas atribuições. Então, eu estou falando do advogado do regularmente inscrito na OAB, um advogado que pratica uma infração disciplinar e sofre a pena de suspensão. A suspensão, então, vai impor um impedimento temporário ao exercício da profissão. Essa suspensão ela pode durar de 30 dias a 12 meses, dependendo da gravidade da infração. E a suspensão também ela é aplicável nas hipóteses do artigo 34, inciso 21 e 23. Né? Nesses casos, a suspensão ela vai perdurar, ela vai durar até a satisfação da obrigação. E no caso do inciso 24, a suspensão dos direitos persiste até que o interessado seja aprovado em nova prova para avaliação. 34, desculpa, nova prova para avaliação profissional. Tá? Então, a gente consegue fazer esse raciocínio. Também é aplicável a pena de suspensão, no caso de reincidência, em infração disciplinar. Então, o indivíduo que pratica uma infração disciplinar passível de censura, né? E antes de reabilitado, ele pratica uma nova infração, ele pode sofrer uma pena de suspensão. Né? Essa suspensão vai acarretar o impedimento, a interdição para o exercício da profissão em todo o território nacional, né? Num período de 30 dias a 12 meses, de acordo com os critérios de individualização previstas no capítulo. Tá? E a gente tem a penalidade de exclusão, que é a penalidade mais grave prevista pelo Estatuto, está prevista lá no artigo 38 do Estatuto da OAB. Né? Então é a situação do regularmente inscrito que deixa de integrar os quadros da OAB. Tá? A pena de exclusão ela é aplicável nos casos de aplicação por 3 vezes da pena de suspensão. O indivíduo comete uma infração disciplinar recebe a sanção de suspensão. Outra infração, outra suspensão. Outra infração, outra suspensão. Nesse caso, ele pode sofrer a penalidade de exclusão. E, na forma do inciso 2, a prática de infração previstas lá no inciso 24 e 28 do artigo 34. 24, que é fazer falsa prova de qualquer dos requisitos para inscrição na OAB. E 28, que é a prática de crime infamante. Vamos pensar aqui nesse crime infamante. Tem se falado, por exemplo, da prática de violência doméstica, né? Violência doméstica contra a mulher. Então, seria uma hipótese que caberia no artigo 34, inciso 28, e que poderia ensejar a aplicação da penalidade de exclusão. O parágrafo único, ele fala que para a aplicação da sanção disciplinar de exclusão, é necessária a manifestação favorável de 2/3 do membro do Conselho Seccional competente. Tá? E a pena de multa, que vem tratada lá no artigo 39, né, é uma sanção de caráter subsidiário, é uma penalidade de caráter subsidiário que pode ser aplicada cumulativamente com as penas de censura e de suspensão. Dependendo da conduta, dependendo da gravidade, além da pena de censura e da pena de suspensão, pode ser imposta também, de forma cumulativa, a penalidade de multa. Essa multa ela pode variar, conforme o meu caso, de 1 a 10 vezes o valor da anuidade.
Está lá no artigo 39. A multa variável entre o mínimo correspondente ao valor de uma anuidade e o máximo do seu décuplo será aplicável cumulativamente com a censura ou suspensão em havendo circunstâncias agravantes. As circunstâncias agravantes, elas estão previstas no artigo 40 do Estatuto da OAB. Artigo 40. Né? São circunstâncias agravantes na aplicação da sanção disciplinar as seguintes circunstâncias. 1. A falta cometida em defesa de prerrogativa. Estou falando das circunstâncias atenuantes. Artigo 40. Né? A falta disciplinar cometida na defesa de prerrogativa funcional. A ausência de punição disciplinar anterior. Primariedade, né? O exercício assíduo e proficiente do mandato ou cargo em qualquer órgão da OAB. Inciso 4, a prestação de relevantes serviços à advocacia ou à causa pública. Circunstâncias atenuantes previstas lá no artigo 40 do Estatuto da OAB. A gente também pode falar, dentro deste tema das sanções disciplinares, né, das infrações disciplinares e das sanções disciplinares, ou sobre a reabilitação. A gente sabe que a Constituição ela veda penalidades de caráter perpétuo. Então, em qualquer esfera penal, civil, administrativa, a sanção aplicada e os efeitos da sanção, elas não podem ter uma aplicação indefinida. Né? Então, aqui no caso da OAB, ainda que aplicada a sanção disciplinar, ela não pode ter o caráter perpétuo. Né? Ainda que você considere a reincidência, se eu considero a hipótese de reincidência, no caso do advogado, que venha a sofrer penalidade por decisão irrecorrível. Eu falo, então, na reabilitação. Reabilitação que está lá prevista no artigo 41 do Estatuto da OAB. Reabilitação é a possibilidade do profissional retornar ao estado de primariedade quando, após 1 ano do cumprimento da sanção imposta, apresente provas de efetivo bom comportamento, que possa ser demonstrada pela não realização de qualquer infração disciplinar no período. Tá? Então está lá no artigo 41. É permitido ao que tenha sofrido qualquer sanção disciplinar requerer, 1 ano após o cumprimento, a sua reabilitação em face de provas efetivas de bom comportamento. Quando a sanção disciplinar resultar da prática de crime, o pedido de reabilitação depende também da correspondente reabilitação criminal. Reabilitação criminal está previsto lá no artigo 93 do Código Penal. A reabilitação alcança qualquer das penas aplicadas em sentença definitiva, assegurando-se ao condenado o sigilo dos registros sobre o processo e condenação. Parágrafo único do artigo 93 do Código Penal. A reabilitação poderá também atingir os efeitos da condenação previsto no artigo 92 desse Código, vedada a reintegração na situação anterior nos casos dos incisos 1 e 2 do mesmo artigo. Né? Artigo 94. A reabilitação poderá ser requerida decorridos 2 anos. Estamos falando da reabilitação penal, reabilitação criminal. Hein? A reabilitação poderá ser requerida decorridos 2 anos do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena ou terminar sua execução, computando-se nesse período a prova de suspensão ou do livramento condicional, se não sobrevier revogação, desde que o condenado tenha tido domicílio no país no prazo dos 2 anos, tenha dado, durante o tempo, demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado, tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre absoluta impossibilidade de fazer, até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou a novação da dívida. Certo? Então, já fizemos aqui uma pincelada na reabilitação lá do direito penal. Artigo 42. Fica impedido de exercer o mandato o profissional a quem forem aplicadas as sanções disciplinares de suspensão e exclusão. Tá? Ainda dentro desse tema das sanções disciplinares, a gente pode falar do Instituto da Prescrição aqui em relação às infrações administrativas disciplinares. Prescrição é a perda do direito punitivo em face do decurso do tempo, diante da inércia do órgão responsável pela apuração disciplinar
e a aplicação da sanção. O prazo prescricional das infrações disciplinares é de 5 anos contados a partir da data da constatação oficial do fato. Então fica atento aqui, presta atenção, né? Eu tenho prescrição em matéria de infração disciplinar. O prazo de prescrição é de 5 anos. Esses 5 anos são contados da data da constatação oficial do fato e não da data do fato. Tá? Data do fato é a data em que aconteceu a infração. A prescrição não conta a partir da data do fato. A prescrição 5 anos, a partir da data da constatação oficial do fato. Tá? Também posso falar em prescrição da pretensão punitiva quando verificar-se a paralisação do procedimento apuratório na pendência de despacho ou de decisão por mais de 3 anos. Então, se existe um procedimento apuratório de uma infração disciplinar e esse procedimento ficar parado, pendente de despacho ou de decisão por mais de 3 anos, ocorrerá a prescrição da pretensão punitiva. Nesse caso, o procedimento deve ser arquivado de ofício com a declaração da prescrição, assim como a apuração de eventual infração para aqueles que deram causa a essa prescrição. Tá? E eu posso falar de causas interruptivas, causas que interrompem a prescrição. São causas que interrompem a prescrição: a instauração de processo disciplinar, a notificação válida feita diretamente ao representado e a decisão condenatória recorrível. Nesses casos, a gente fala de interrupção. Significa, então, que a prescrição ela volta a correr do zero. Tá? Isso está previsto lá no artigo 43 do Código de Ética e Disciplina da OAB. Eu consigo, né, quando eu faço esse estudo, e isso é muito importante para a OAB, a gente fazer um estudo de uma forma sistematizada. Então, é interessante, por exemplo, vocês usarem marca-texto para relacionar os dispositivos. Como eu falei para vocês, eu tenho 4 modalidades de pena. Eu tenho a censura, a suspensão e a expulsão. E eu tenho como 4ª modalidade a multa, que pode ser aplicada de forma cumulativa com a censura e com a suspensão. Vocês conseguem organizar o seu estudo de acordo com a penalidade, né? Porque lá o artigo 36 ele fala que é aplicada a pena de censura nos casos das infrações previstas nos incisos 1 ao 16 e no inciso 29 do artigo 34. E no caso de violações de preceitos do Código de Ética e Disciplina. Então dá para vocês, por exemplo, pegarem e grifar aí no Vadimeco, na lei de vocês, grifa de verde lá, censura, e vai grifando do inciso 1 até o 16 e o inciso 29. Porque quando você olhar, você sabe que aquelas infrações disciplinares previstas no artigo 34, quando ela tiver grifada de verde, você sabe que é cabível a pena de censura. Tá? Você sabe que é cabível a pena de censura. Você pode marcar, por exemplo, com um marca-texto roxo, sei lá, as hipóteses de suspensão. Suspensão que está prevista lá no artigo 37. Né, que é aplicável a pena de suspensão no caso das infrações previstas nos incisos 17 e 20, até o 25 do artigo 34 e no caso de reincidência. E a gente pode também marcar de vermelho ou de amarelo, se vocês preferirem, os casos de exclusão. Exclusão está previsto lá no artigo 38 e é aplicável a pena de exclusão quando for o sujeito sofrer 3 suspensões ou nas infrações previstas nos incisos 26 e 28 do Estatuto da OAB. Tudo bem? Então, com isso, a gente termina aqui esse bloco falando das infrações e das sanções disciplinares no Estatuto da OAB. Logo mais a gente vem com mais informações e mais vídeos para continuar os nossos estudos. Valeu, obrigado e até a próxima.